Olá, galera! Vamos encerrar então o conteúdo do capítulo 9 com a resolução dos exercícios. Acompanhem no material de vocês. Questão 1, ele dá aqui então duas equações, de reação para a gente. A primeira é o carbono grafite reagindo com oxigênio, no caso oxigênio O2 no estado gasoso, formando CO2 gasoso, ΔH, menos 94 quilocalorias. O segundo é o carbono diamante reagindo com oxigênio gasoso, formando CO2 gasoso, ΔH igual a menos 94,5 quilocalorias. Relativamente às equações dadas, analise as seguintes afirmações. Afirmação número 1. O carbono grafite é a forma alotrópica menos energética. Verdadeiro, né? Se ele é a forma alotrópica mais estável, ele é a forma menos energética. E eu também posso saber disso através aqui do ΔH, né? Eu vejo aqui que o ΔH de 1 está liberando, né? Do carbono grafite está liberando 94 quilocalorias, enquanto do carbono diamante, a queima do carbono diamante libera 94,5 quilocalorias por mol. Então, é verdadeiro. Segunda afirmativa. As duas reações são endotérmicas. Falso, né? As duas reações são exotérmicas. As duas têm sinalzinho negativo. Então, são duas reações exotérmicas e não endotérmicas, né? Afirmativa 3. Se ocorrer transformação de carbono diamante em carbono grafite, haverá liberação de energia. Verdadeiro. Se o carbono diamante se converter em carbono grafite, ele vai liberar energia. Verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque como o carbono diamante tem mais energia, se ele se transforma em carbono grafite, que tem menos energia, ele precisa perder, né? Precisa liberar essa energia. Afirmativa 4. Carbono diamante é a formação alotrópica mais estável. Falso, né, galera? A formação alotrópica, a forma alotrópica mais estável do carbono é o carbono grafite. Então, a resposta correta é a B. 1 e 3 somente são verdadeiros. Questão 2. 1 mol de SO3 pode ser obtido a partir da reação de 1 mol de SO2 gasoso com O2 gasoso, seguida da liberação de 96,14 kJ. A equação termoquímica que representa essa reação é... Galera, então aqui a gente tem que procurar um item que represente essa reação termoquímica aqui, tá? Vamos procurar um item que represente, ó. O que a gente tem? 1 mol de SO3, tá? Pode ser obtido, então esse aqui é o meu produto, tá? Então, a SO3 tem que estar nos produtos. A partir da reação de 1 mol de SO2 com O2, tudo gasoso, né? Então, 1 mol de SO2 gasoso, O2 gasoso tem que estar nos reagentes, seguida da liberação de 96,14 kJ, ou seja, tem que ter um ΔH negativo, certo? Então, a gente vai procurar um ΔH negativo. A gente tem ΔH negativo aqui, né? Então, temos um ΔH negativo aqui. Poderia ser, só poderia ser esse item mesmo. Então, vamos conferir só para ver se está certo. Esse O2, né? Está reagindo com oxigênio, formando SO3, ΔH menos 96,14. Resposta aqui, o item C. Questão 3. Sobre a reação apresentada pela equação.
C6H12O6 sólido mais 6O2 gasoso, formando 6CO2 gasoso mais 6H2O gasoso, com ΔH igual a menos 673 mol a menos 1, são feitas as afirmações. 1. A energia liberada nessa reação provém exclusivamente da quebra das ligações das moléculas de glicose. Falso, né, galera? A energia que é liberada nessa reação, ela provém também da quebra das ligações das moléculas de oxigênio e também da formação das ligações das moléculas de gás carbônico e de água que a gente tem ali nos produtos, certo? Então, essa afirmativa número 1, ela é falsa. Afirmativa número 2. O valor da energia liberada independe da quantidade de reagentes e produtos envolvidos na reação. Falso também, né, galera? O valor da energia que é liberada ou absorvida numa reação, ela é diretamente proporcional à quantidade de reagentes e produtos que estão envolvidos na minha reação química. Então, totalmente falso isso aí. Item 3. Se a água formada nessa reação estivesse na fase líquida, a energia liberada seria maior. Verdadeiro, né, galera? Por quê? Porque a gente teria a água aqui no estado mais estável, na fase de agregação mais comum, né, mais estável, a temperatura, as condições padrão, né, temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Então, seria, a energia liberada seria, sim, maior, ok? Então, a resposta aqui fica, vamos ver, item B, apenas a 3 é verdadeira, correta. Questão número 4. Indique quais são os fatores que podem fazer variar a quantidade de calor liberada ou absorvida em uma reação química, isto é, que podem influenciar o valor da variação de entalpia, o ΔH. Os fatores que podem influenciar a variação da entalpia de uma reação química são fase de agregação, né, dos reagentes e dos produtos, a forma alotrópica, tanto dos reagentes quanto dos produtos, temperatura em que está acontecendo a reação química, a pressão em que ocorre a reação química e também a quantidade de reagentes e de produtos, além do meio reacional onde está acontecendo a minha reação. Vamos continuar aqui com a resolução de algumas das atividades propostas. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. 1. Gás queimando em uma das bocas do fogão. E 2. Água fervendo em uma panela que se encontra sobre essa boca do fogão. Com relação a esses processos, pode-se afirmar que item A, 1 e 2 são exotérmicos. Item B, 1 é exotérmico e 2 é endotérmico. C, 1 é endotérmico e 2 é exotérmico. D, 1 é isotérmico e 2 é exotérmico. E E, 1 é endotérmico e 2 é isotérmico. Galera, o gás queimando, tá? Ele é um processo exotérmico. Toda queima de qualquer coisa é exotérmica, libera calor, libera energia, né? Toda queima libera calor, então é um processo exotérmico. A água fervendo é um processo endotérmico. Para a água ferver, ela absorve energia. Então, a água está fervendo porque ela está absorvendo o calor que está vindo da queima do gás. Então,
nós temos um processo exotérmico em 1 e um processo endotérmico em 2. Resposta correta aqui é o item B. 1 é exo e 2 é endotérmico. Questão número 2. Dados os diagramas. Então, aqui ele deu para a gente alguns diagramas, tá? De transformações de elementos, tá? De uma fase alotrópica para outra. Então, aqui o primeiro é o oxigênio, ele está passando de B para A, ó, e de B para A ele passa com uma variação de entalpia de mais 22,7 quilocalorias por mol. O fósforo, de D para C, ele faz essa transformação com uma entalpia, né, uma variação de entalpia de mais 4,2 quilocalorias por mol. O carbono passa do estado F para E com uma variação de entalpia de mais 0,5 quilocaloria por mol. E o enxofre passa do estado H para G com uma variação de entalpia de mais 0,1 quilocaloria por mol. Sobre as formas alotrópicas representadas, pode-se afirmar que item A. B converte-se em A, liberando calor, tá? Então, vamos analisar aqui essa alternativa. Quando a gente olha aqui, a gente está vendo que o B, tá? Ele está se convertendo em A com um ΔH mais 22,7 quilocalorias. Então, o que isso está falando para mim? Isso fala para mim que a conversão de B para A, ela absorve 22,7 quilocalorias. Então, isso aqui não é verdade, tá? Item B. C é mais estável do que D. Falso, né, galera? C possui 4,2 quilocalorias por mol de energia a mais do que o D. E quanto maior a energia de um composto, menor a sua estabilidade. No item C, E é a grafite e F é o diamante. Falso também, né, galera? Nesse caso aí, E é que é o carbono diamante e F é que é o carbono grafite, tá? Carbono grafite, a gente sabe que é a forma mais estável do carbono. Item D. A transformação de um mol de fósforo branco em fósforo vermelho libera mais calor do que a transformação de um mol de enxofre monoclínico em enxofre rômbico. Verdadeiro, né, galera? A gente pode ver ali que a transformação do fósforo ela libera 4,2 quilocalorias, enquanto a transformação do enxofre ela libera apenas 0,1 quilocalorias. Então, tá? Esse item aí é verdadeiro. Item E. A e B são, respectivamente, representações do oxigênio e do ozônio. Não, né, galera? É o contrário, né? B é o oxigênio e A é que é o ozônio, tá? B é a forma mais estável, o oxigênio é a forma mais estável, o ozônio seria a forma menos instável, a forma alotrópica menos instável do oxigênio, certo? Então, a resposta aqui da questão 2 é o item D. A transformação de um mol de fósforo branco em fósforo vermelho libera mais calor do que a transformação de um mol de enxofre monoclínico em enxofre ortorrômbico. Dá para fazer a questão 3 também. Para aliviar dores musculares, são comercializadas compressas que podem ser quentes ou frias. Tais compressas são constituídas por um recipiente de plástico que contém separadas água e uma substância seca,
Para utilizar a compressa, golpeia-se a bolsa e a parte que contém a água se rompe, promovendo a dissolução do material anidro. As equações a seguir referem-se a dois tipos de compressa com a mesma temperatura inicial. Equação número 1. CaCl2 mais H2O, o CaCl2 sólido, água líquida, formando Ca mais 2 aquoso mais 2Cl menos aquoso, ΔH menos 82,8 kJ por mol. Equação número 2. NH4NO3 sólido mais H2O líquido, formando NH4 mais aquoso mais NO3 menos aquoso, com ΔH igual a mais 26,2 kJ por mol. Com base nessas informações, pode-se afirmar que, item a equação 1 representa a reação que ocorre na compressa fria. B. A equação 2 indica o aquecimento da compressa, pois o fenômeno é endotérmico. Item C. A segunda equação representa uma variação da entalpia maior do que a observada na primeira equação. Item D. Aumentando-se a massa de cloreto de cálcio em uma das compressas, a elevação da temperatura da água não se altera. Item E. As dissoluções observadas não são atérmicas. Bom, galera, nas duas a gente está vendo variação de entalpia, né? Então, nas duas aqui a gente está vendo variação de calor, de temperatura. Então, as duas, tá? São equações que vão envolver variação de temperatura. Então, a gente pode dizer, sim, que as dissoluções observadas, elas não são atérmicas, certo? Então, aqui, o item E, ele está correto. As dissoluções observadas, elas não são atérmicas. Mas vamos analisar aqui também os outros itens para a gente entender o que está errado neles, tá? O primeiro item, ele fala que a equação 1 representa a reação que ocorre na compressa fria. Galera, a equação 1, ela possui a variação de entalpia negativa. Então, ela é a reação exotérmica, é a que libera energia, tá? Essa vai ser a compressa quente. No item B, a equação 2 indica o aquecimento da compressa, fenômeno endotérmico. Não, né, galera? A equação 2 indica a variação de entalpia positiva, é endotérmica, ok. Mas se é endotérmica, ela está indicando que essa dissolução, tá, vai fazer a compressa ficar fria e não quente. No item C, ele fala aqui que a segunda equação representa uma variação de entalpia maior do que a observada na primeira. Não, né, galera? A segunda equação possui uma variação de entalpia com valor menor do que o da primeira, porque em termos de valores, né, 26,2 é menor do que 82,8. E o item D é falso porque ele fala que a gente mexendo na massa do sal, né, que a gente está dissolvendo, não vai ter alteração na elevação de temperatura dessa água. Galera, a gente sabe que a entalpia ela é expressa em kJ por mol. E dessa forma, se a gente aumenta a massa, né, do soluto que está sendo dissolvido, a gente vai provocar aumento no valor da entalpia. Questão 4. De acordo com o esquema apresentado, pode-se dizer que esse processo deverá ser... ele está mostrando aqui para a gente, então, entalpia inicial, 870 kJ, está passando por uma transformação, tá? E a entalpia final, ela passa a ser 1000 kJ após a transformação. Galera, a gente consegue observar aí que a entalpia final, tá? Ela é maior que a entalpia inicial. O que isso indica pra gente? Isso indica que esse processo ele ocorreu com absorção de energia,
né? Se a gente considerar que a variação da entalpia, ela é a diferença entre a energia final e a energia inicial, a energia que está sendo absorvida no processo, ela vai ser aí os 1000 quilojoules menos os 870 quilojoules. Ou seja, vai ser igual a 130 quilojoules. Ou seja, está me dando um ΔH positivo, né? Ou seja, vai ser um processo endotérmico. E a resposta aqui vai ser o item B, tá? Endotérmico, e ele absorve 130 kJ. Galera, resolvam os demais exercícios, tá? Até a próxima aula.